por cada um de nós. Por favor, abençoa cada família aqui representada. O Senhor sabe o que aflige cada um, o Senhor sabe das dificuldades, dos aperreios de cada um, mas nós cremos que nós temos um Deus que é de amor, que nos trará paz e vai satisfazer tudo aquilo que nós precisamos para ser felizes. Por favor, abençoa o culto de hoje, fala poderosamente a cada um de nós com a mensagem de hoje e que saímos daqui com o coração cheio de esperança de que dias melhores virão e não iremos viver para sempre no sofrimento. É o que te pedimos e até agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Agora, nesse momento, convido o diácono para recolher os dízimos e as ofertas. Todos possam ficar à vontade. Boa noite mais uma vez. Vamos tomar café aí, né? Boa noite. Essa música é de quê? Cada domingo vai falando mais uma pessoa sobre isso. Hoje, dois, né? Dois. Vamos sortear mais dois. Hoje temos três. Como foi domingo passado, eu tirei da esquerda do lado direito, eu vou dar uma sequência, mas agora eu vou dar a esquerda. É a primeira vez que essa pessoa vem. O número dela, vocês querem pausar ela? O final é 75. Quem tem o número dela é 75. E é visita. É você, macho. É o Edwin. Fala! Sabia o número dele. Pode escolher ali. Só colocar o abraço e pegar na mão. Pra não depois de botar em pé na mão. De outra direita, vamos ver. Olha, profetizar, viu? Profetizar. Aí eu gostei. Essa
a terceira pessoa não ganhou, mas aqui ganhou. Botaram aqui. Luci, esposa do Hélio, profetizado. Pode vir, Luci. Já pode marcar o casal, viu, Hélio? Que Deus abençoe. E quem não ganhou, pode vir até todos os domingos. E nos sábados também. Vamos aguardar o domingo se sincero. Boa noite, igreja. Boa noite. Amém. Então o céu se abre.
Deus seja louvado. Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos. Que bom estarmos aqui fazendo esse estudo que é de tão importância, né? Nesses últimos dias, estudando Apocalipse. Deixa eu só dar uma enxugada aqui. Um livro que nos traz revelação e, o principal de tudo, nos traz esperança. Nada melhor do que esperança no tempo em que a gente está vivendo, né? Nada melhor do que ter algo em que se agarrar nesse momento tão crítico da história. E a gente fica olhando assim, como é estranho, né? Você está aqui na igreja, de máscara. Negócio estranho, né, irmão? Mas, como de costume, estamos aqui num objetivo maior de estudar a palavra de Deus e principalmente, especificadamente, o livro de Apocalipse. Antes de começarmos, eu queria convidá-lo para a gente fazer uma oração e nessa oração a gente dedicar a abertura da palavra de Deus em todos os momentos que a gente vai ter aqui. Vamos fechar nossos olhos? Oremos. Maravilhoso Pai, Santo Tu és, ó Senhor, porque Tu estás acima de toda criatura. E por isso nós estamos aqui neste momento em adoração a Ti, em gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, e na certeza de que o Senhor estará nos ajudando a entender a Tua palavra, porque o Senhor a fez para que nós pudéssemos ler, entender e assim nos prepararmos para os momentos vindouros que nós temos certeza que não estão longe, estão se aproximando cada vez mais. Por isso, ó Pai, nós estamos aqui nessa noite com esse propósito de estudar mais a Tua palavra e assim compreender e colocar em prática nas nossas vidas. Te pedindo perdão pelos nossos pecados, porque nós somos pecadores, somos falhos, nós não temos em nós mesmos forças para vencer o mal, mas com Tua ajuda, ó Senhor, nós seremos mais do que vencedores, porque seremos vencedores em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Como foi falado aqui, hoje nós vamos falar sobre o resgate. Quem já deve ter ouvido falar sobre sequestro aí, inclusive tem até um tal de sequestro relâmpago, e sequestro que se pede muito valor, sequestro que ocorre no mundo aí afora. E um dia, como o Marlison aqui fez a introdução, nosso mundo foi sequestrado por um ser muito poderoso que enganou os nossos pais, e por essa razão nós estamos vivendo agora num momento de resgate. A história vem apresentando todo o sacrifício de Deus pela humanidade, tudo que Deus fez para resgatar a humanidade, pagando o preço do resgate. Esse preço foi aceito, mas Ele vai ter que vir buscar, vai ter que vir nos buscar. O interessante é que esse preço de resgate foi aceito lá no céu, mas o inimigo aqui não aceitou, e não quer nos libertar, quer nos levar cativo até o fim, mas Deus vem com força para nos resgatar. Amém, né? Ele vem de forma poderosa, mas Ele não vai nos deixar perecer nesse mundo. Mas vamos, como é um estudo, e eu não quero me demorar muito em detalhes,
Vamos nos focar nas perguntas e respostas. Eu queria que colocasse a primeira pergunta aí, logo na tela. Tem-se uma visão no céu de um livro, lá no livro de Apocalipse capítulo 5. Um livro, totalmente selado, por dentro e por fora. E o grande problema, a grande questão era, quem poderia abrir aquele livro? Vamos abrir Apocalipse capítulo 5. Quem tiver com sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 5. João teve essa visão e ele começou agora a se preocupar com isso. Vamos ver, a pergunta é: na visão do livro selado com 7 selos, por que João chorava? Vamos ler. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com quantos selos? 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem embaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Verso 4. O que acontecia com João? E eu fazia o quê? Chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para quem? A pergunta é: por que João chorava? A gente acabou de ler. Porque não havia ninguém digno de abrir o livro. Pode colocar a resposta? Tem uma resposta aí, né? Logo em seguida. Ixi, que está tão pequenininho. Porque nenhum ser criado no universo era considerado digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos. É interessante que aqui vem dizendo que nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém era digno de abrir o livro. E João, quando teve essa visão, e o anjo perguntou, ninguém apareceu, aí João começou a chorar. E agora, né? Se não tem ninguém que possa abrir esse livro, e agora? Esse livro vai ficar selado aí? Esse livro vai ficar fechado para sempre? Posteriormente, o que eu acredito que deve ser as lições seguintes, vai ser estudado sobre os selos que fechavam esse livro, que a gente não vai se demorar sobre este assunto. Mas quando João estava lá chorando, porque ninguém poderia abrir o livro, o que foi que aconteceu? A próxima pergunta. O que foi que aconteceu? Qual foi a boa notícia de um dos anciãos? Porque se vocês lembram dos capítulos anteriores, né? No 4º capítulo, o que João teve a visão no céu, que estavam os anciãos, 24 anciãos sentados, né? E o ser poderoso lá que era Deus. E agora daqueles anciãos disse o que para João? A gente está no capítulo 5, a gente continua no verso 5 e 6. O que é que diz aí? Todavia um dos anciãos me disse, o que? Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Ó amigo, que resposta maravilhosa agora. O que foi que o ancião disse para João? Quem é que poderia abrir? Quem é que poderia abrir aqueles selos do livro? Mas aí no texto diz quem era? É quem? Quem? O cordeiro, né? Não foi o cordeiro que estava aí? Mas quem era o cordeiro? Era Jesus. Não está errado na resposta que vocês fizeram, não. Jesus. Olha, interessante é que quando aqui fala que ele tinha, né, chifres, cadê? Ele tinha, era o leão da tribo de Judá, que venceu, e vi que entre os anciãos de pé,
um como cordeiro, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Aqui está mostrando a divindade de Cristo, que nenhum outro poderia ser como ele, onipotente e onipresente. Aquele era o único que teria condição de abrir o livro. Mas como foi que esse cordeiro teve essa autoridade para poder abrir esse livro? Como foi que ele conseguiu ter a honra de poder abrir? Já que quando João olhou, que o anjo falou, que ninguém podia abrir, e a gente entende que quando a gente fala de honra, de alguém que tem que ser honrado para poder abrir esse livro, tinha que ter acontecido algo muito espetacular, muito fabuloso. Naquele tempo, eram os heróis de batalhas, homens que eram vitoriosos nas guerras. Por isso que João fala dessa forma de honra, né? De honra, de glória, que eram esses homens que eram honrados e glorificados pelo povo. E agora a pergunta: como o Cordeiro nos redimiu? Apocalipse 5:9. Agora eu vou pedir para que alguém leia para a gente. Quem é que pode ler aí? Capítulo 5, verso 9. Quem é que pode ler? Quem é o voluntário? Vamos lá? Ninguém? Sim. Como foi que o Cordeiro nos redimiu? Como? Com o sangue que ele derramou, aonde? Na cruz, por mim e por você. Esse Cordeiro, ele veio para que pudéssemos ter a oportunidade de sermos restaurados. Como a gente viu logo no começo, nós somos sequestrados. A gente foi sequestrado e levado em cativo. E aí foi necessário pagar um preço. E qual foi esse preço? A morte do próprio Deus. O próprio Deus, o nosso próprio Criador. Foi Ele quem nos resgatou, dando a sua vida em nosso lugar. A outra pergunta que é feita aqui: quando é que o Cordeiro foi morto? Agora a gente vai mudar de capítulo 13, verso 8. Quem é que pode ler aí também para a gente? Outra pessoa, outro voluntário. Bora, ninguém quer ler? Está todo mundo com medo de ler? Pode ler. 13, verso 8, quem é que pode ler? Quando é que o Cordeiro foi morto? Desde a fundação do mundo. Mas como isso, Glaucus? Olha, quando Adão e Eva caíram, quando Deus veio aqui na terra procurá-los, e eles se esconderam de Deus, mas Deus foi à procura deles, e ainda assim foi lá, conversou com eles, trouxe eles de volta. Então foi necessário Deus mostrar para Adão e para Eva que agora algum sacrifício precisava acontecer para que eles pudessem ser resgatados. De que o próprio Deus, Ele mesmo, viria a esse mundo morrer pelo ser humano. Mas Jesus veio aproximadamente 4.000 anos depois da queda do homem aqui nesse mundo. E aí? Como é que ele já morreu lá desde a fundação do mundo? Deus pegou um animal, um cordeiro, um dos animais mais inocentes da face da terra, que quando vai para o matadouro, ele não se esperneia, ele não grita, ele não tenta impedir. Humildemente ele é levado para ser morto.
Deus fez com que Adão matasse aquele cordeiro, para que ele pudesse sentir o peso do seu pecado. E aí, desde aquele momento, simbolicamente, Cristo estava sendo morto por cada pecado cometido pelo ser humano. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. O que é pecado? E onde é que está isso, irmão? 1 João, capítulo 3, verso 4, diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Pecado é transgressão da lei. A lei imutável que Deus redigiu e que nem Ele mesmo pode mudar. Se Deus pudesse mudar a lei, não seria necessário Ele mesmo vir morrer por nós. Veja que coisa tão grandiosa é a questão da lei. E muitas das vezes a gente não dá tanta importância para ela. Ela é tão importante diante do trono da graça, diante de Deus, que quando o homem pecou, quando o homem transgrediu essa lei, só Deus poderia pagar o preço. Nenhum ser no universo tinha condição de pagar esse preço. Só Deus. E Ele veio, e Ele morreu, e Ele pagou. Amém? Que bom, né? Que alegria para nós sabermos que Deus nos ama tanto. Ele nos ama tanto que veio aqui morrer por nós. Eu estava hoje lendo uma meditação e a lição também da escola sabatina também estava falando da mesma coisa. De que o problema, muitas das vezes, da gente em relação ao pecado, não é que Deus se afasta da gente quando a gente peca. Não é que Deus deixa de ouvir as nossas orações quando a gente peca. Não é que Deus deixa de olhar para a gente quando a gente peca. Mas é que nossos pecados nos fazem nos afastarmos de Deus. Somos nós que nos tornamos insensíveis aos apelos de Deus. Um exemplo disso a gente falou quase agora. Quando Adão e Eva pecou, quando os dois cometeram o pecado, o que foi que aconteceu? Eles correram e fizeram o quê? Se esconderam quando ouviram a voz de Deus. Por que eles não foram lá? Ah, Senhor, a gente está aqui, ó, a gente pecou. Não. Eles correram, se esconderam. E quando Deus começou a perguntar a eles o que foi que aconteceu, eles começaram a dar desculpas. A mesma coisa acontece comigo e com você hoje. A gente corre de Deus quando a gente está em pecado. A gente começa a dar desculpas para os nossos pecados. A gente começa a achar que não foi nada demais. Não, a culpa não foi minha. Porque a primeira coisa que Adão fez foi colocar a culpa em Eva. Em Eva, na serpente. E a serpente não podia falar. Mas Deus, Ele vai à tua procura. Ele vai até você. Insistentemente o Espírito Santo está batendo a porta do teu coração. Insistentemente Ele está te chamando. E você está aqui hoje por acaso, não. Não foi que você por acaso disse, vou para a igreja. Não. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Continuando. Que promessa Jesus fez para os que forem fiéis até o fim? Apocalipse ainda, eu acho muito bonito esse texto. Capítulo 2, verso 10, só que a parte principal, no caso aqui, para a resposta da pergunta, é no finalzinho do verso 10.
2:10. Todos acharam? Apocalipse 2, verso 10. Que diz assim, ó: não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Agora que vem uma coisa bonita do texto. Ser fiel até onde? Até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que promessa Jesus deu para a gente? Que se a gente fosse fiel até a morte, eu iria receber a vida eterna e iria estar numa vida perfeita ao lado de Jesus. Não é verdade? Então seria aquela resposta do meio, né? A verdadeira, as outras são falsas. Então, Jesus, Ele pede para que você seja fiel. Olha, só tem uma coisa que Deus não pode fazer por mim e por você: a decisão de estar do lado dele. Essa decisão que tem que tomar é você, não sou eu, não é o Marlisson, não é o Leuson. Por você, essa decisão que tem que tomar é você. Deus vai te chamar, Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai dizer para você como é que você chega no caminho. Está aqui a Bíblia com todas as instruções. Ele vai dizer o que é que vai acontecer se você estiver com Ele. Ele vai dizer o que é que vai acontecer se você não estiver com Ele. Ele vai dizer que se você for fiel com Ele até a morte, lutando, fazendo a sua parte até o fim, então você vai ter a vida eterna. Mas essa decisão de fazer isso que tem que tomar é quem? Eu e você. Cada um de nós. Somos nós que iremos escolher de qual lado nós queremos estar. Aí você pode dizer assim: ah, Glauco, mas não é assim não. Às vezes a gente está em casa, fica querendo fazer as coisas, mas está exatamente isso. É você que fica querendo fazer as coisas. A decisão é sua de fazer ou não fazer. Ah, não tenho forças. Volto a dizer, ore, peça forças a Deus e Ele vai te dar, mas Ele só vai te dar força se você pedir. Já Satanás faz exatamente o contrário. Satanás, ele trabalha de forma desleal. Ele te pressiona, ele faz força, ele ataca de todas as maneiras. Mas mesmo assim, ele não pode te fazer pecar. A decisão é sua. A decisão é sua. Mais uma pergunta: e o que é preciso fazer para ser salvo? Agora a gente vai lá para o livro de Atos, voltando um bocadinho, capítulos 16. O que é preciso fazer para ser salvo? Olha, eu digo às vezes, é mais fácil se salvar do que se perder. Porque para se salvar tem que estar do lado do ser mais poderoso do universo. Satanás não tem força sobre ele. O inimigo não consegue lutar contra esse poder. É posto limites para ele por Deus. Então é mais fácil salvar. Se eu estou do lado do ser mais poderoso do universo, é mais fácil salvar. O que é preciso fazer para ser salvo? Capítulo 16, verso 31, diz o quê? Diga. Olha aí. O que é preciso fazer? Crer em Jesus. É isso que precisa fazer, meu amigo. Crer nessas histórias que são contadas aqui. Uma vez, eu diante de um professor de geografia, eu fazendo um curso, e aí o professor começou a falar sobre o evolucionismo, discorreu, mas daqui a pouco ele partiu para o lado pessoal dele, né? Não sei como é que os evangelhos conseguem crer numa história de um Deus em uma palavra criar tudo. Aí, ops. Irmão, eu não consigo ficar calado nessas horas não, sabe? Professor,
Pois não, pode falar. E eu não sei como é que eu consigo entender que os evolucionistas acreditam que o ser humano veio de uma célula que não tinha consciência nenhuma. Ele arregalou os olhos para mim e olhou para mim assim: como assim? Meu professor, a evolução é uma teoria, e o criacionismo também. Cientificamente não existe prova nenhuma de que o mundo foi criado por Deus, e não existe prova nenhuma de que o homem veio no macaco. Criacionismo é uma teoria, irmãos. E eu disse: do jeito que o senhor tem fé de que o homem evoluiu do macaco, eu tenho fé de que Deus criou o universo. Aí a classe aplaudiu. E o professor: não vamos partir para a questão religiosa. E foi voltar a dar a sua aula. Queridos amigos, é questão de fé? É. Às vezes dá para olhar assim e se perguntar: meu Deus, como é que tudo isso realmente, eu vou acreditar nessas coisas todinhas aqui? É questão de fé. Você precisa ter fé. Creia. Acredite. Deus está querendo te salvar. O que é que você precisa fazer para ser salvo? Crer em Jesus. Crer na sua palavra. Continuando. Como nossos pecados serão cancelados? De que forma? Ainda no livro de Atos, capítulo 3, agora voltando um pouquinho à Bíblia. Eu gosto de dar estudo bíblico, porque estudo bíblico é assim, a gente discorre a Bíblia todinha. Capítulo 3, verso 19. Texto pequenininho, o que é que diz aí? Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos. O que é arrependimento? O que é conversão? Alguma vez você já se perdeu em algum lugar? Quem já se perdeu? Quem já se perdeu aqui? Não é possível, né? Quase todo mundo se perdeu em algum lugar. Quase todo mundo. Eu sei que nem todo mundo se perdeu, né? Mas olha, é como se você estivesse seguindo um caminho, de repente você para. E aí você está perdido, né? E aí você vai fazer o quê? Pedir informação, não é assim? Você está indo nessa direção, aí você vai pedir uma informação. Olha, eu estou indo para tal lugar, como é que eu faço para chegar lá? Interessante, amigos, é que tem gente que dá a informação errada, né? E a gente se perde mais ainda, né? Você fica mais perdido ainda. Ou então tem gente que dá a informação certa, mas explica de uma forma tão confusa que você não consegue entender o que a pessoa falou. Mas aí quando você chega naquela pessoa que diz: não, meu amigo, você está indo no caminho errado, pera, volte, é para lá. Conversão é mudança de rumo. Tudo aquilo que você acreditava, tudo aquilo que você cria, tudo aquilo que você estava acostumado a fazer, estava tudo errado. Quando você começa a abrir a Bíblia e começa a ser revelada a verdade para você, e aí você olha e diz: meu Deus, as informações verdadeiras estavam aqui e eu não sabia. Isso é se converter, arrependendo-se e se convertendo. É assim que nossos pecados são cancelados. Cristo Jesus vai cancelar os nossos pecados e vai purificar-nos de toda a injustiça. Não vou falar mais, porque senão vai partir para o texto seguinte. E o que devemos fazer para receber, além do perdão, a purificação do pecado? E aí? Vamos lá? Livro de João, quase em Apocalipse, voltando só um pouquinho. Às vezes é até difícil de achar. Capítulo 1, verso 9. O que é que diz aí? 1 João 1, 9. O que é que diz?
Se confessarmos, sim, toda a injustiça. Uma vez eu estava com um colega dirigindo o carro e a gente procurando um lugar e ele dizendo que sabia onde era. E a gente nesse carro entrava no canto, entrava no outro, eu olhava para ele e disse: tu está perdido. Não, eu sei onde é, eu sei, não se preocupe não. E aí eu aqui parado só esperando, né? Porque às vezes a gente fica tentando dizer para uma pessoa que a pessoa está perdida, né? Mas tem gente que não gosta de admitir que está errado, né? E aí ele foi se perdendo cada vez mais. Aí eu disse: peraí, deixa eu ligar o GPS para a gente achar. Rapaz, a gente estava num caminho totalmente diferente. Eu disse: bicho, tu está perdido. Ele disse: estou. Se a gente não reconhecer que estamos perdidos neste mundo, se a gente não confessar os pecados que nós temos cometidos diante de Deus, olha, pode ser o pior de todos os pecados que você possa imaginar. Se arrependido, a gente confessar esse pecado a Deus, o que é que o texto diz aí? Se confessarmos, Ele é o quê? Fiel e justo para nos purificar e perdoar todos os nossos pecados. Amigo, você pode achar que eu não tenho mais jeito para mim não. Eu já fiz tanta coisa errada nesse mundo que para mim não tem mais jeito. Olha, eu já fiz o que, como diz muita gente, né, que até o diabo duvida, não tem gente que diz assim? Já ouviu essa frase? Ele não duvida não. Mas tem gente que fala isso, que fez tanta coisa errada que acha que não pode mais ser perdoado. Você está enganado. Você pode ver alguém ter descido mais fundo do poço e achar que essas pessoas não podem ser perdoadas. Você está enganado. A Bíblia conta a história de Maria Madalena. Para ela poder se ver livre do pecado, foi necessário Jesus perdoá-la 7 vezes. 7 vezes expulsou o demônio dela, para que ela pudesse estar ali aos pés de Jesus. Quando ele ressuscitou, ela foi a primeira a vê-lo ressuscitado. Aí ele mesmo diz o seguinte: quem é que mais ama? É aquele que de muito é perdoado. Querido amigo, você pode achar que sua vida está perdida aí, não é? Você pode achar que seus pecados já chegaram até o céu. Mas saiba de uma coisa: Cristo veio morrer por pecadores, do qual, diz Paulo, eu mesmo sou o principal. Eu sou merecedor dessa graça. Eu sou necessitado dessa graça. Eu nem mereço, mas ainda assim Cristo me concede. Mais uma. E o que é que acontece com alguém que aceita a Jesus como seu Salvador? Esse agora é para completar, né? 2 Coríntios, voltando um pouquinho também na Bíblia. Segundo livro de Coríntios, capítulo 5, verso 17. Completando, vamos lá. Você vai lendo e eu vou lendo e você vai dizer só a parte que é para completar, certo? E assim, se alguém está em quê? Em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram o quê? Novas. Por isso, se você se arrepender, se você confessar, você entregar a sua vida a Jesus, confessando todos os seus pecados, e nova criatura você se tornará. Tudo aquilo do passado vai ficar para trás. Tem um salmo que diz que Deus joga os nossos pecados no mais profundo do oceano.
Deus, Ele quer nos salvar porque Ele quer a nossa vida que seja eterna, junto dEle, no céu. E por último, o que Deus espera de você hoje? Você hoje que está aqui sentado, aí você pode estar pensando, mas eu já sou adventista, mas o que é que Deus espera de você também, adventista? Apocalipse capítulo 22, já praticamente o último capítulo de Apocalipse 22, verso 17, diz o seguinte: o esposo e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem também. E aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba o quê? Quem quiser receba de graça a água da vida. Jesus está dizendo, venha. Eu tenho tanta coisa para te dar, venha. Eu vou te dar de graça a água da vida. Irmãos, como eu falei no começo, nós estamos vivendo num momento bem complicado da história deste mundo. Quem um dia imaginou que nós estivéssemos passando pelo que nós estamos passando? Quem um dia imaginou que para mim o ano 2020 foi perdido? Eu passei a maior parte de 2020 dentro de uma casa. E parece que 2021 não vai ser muito diferente não. E a gente para pensar, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Ninguém sabe quando essa doença vai bater a porta da minha ou da sua casa. Antes de começar esse culto, eu recebi a notícia aqui de que a mãe de uma conhecida minha acabou de falecer de Covid no hospital. Às vezes a gente acha que as coisas ruins não chegam para a gente. Ela era adventista, mãe de uma amiga minha, e foi internada na sexta-feira, lá no Hospital da Mulher, e o seu caso foi se agravando, e no finalzinho da tarde deste domingo, dia 14 de março, ela faleceu. Eu não sei quando é que a morte vai bater a minha porta, a porta da minha vida. Eu não sei. Eu não quero que nenhum familiar meu venha perecer por causa desse vírus. Tenho feito de tudo para me proteger dele. E uma festa que a gente fez, familiar, eu e minha família, no dia 25 de dezembro, um almoço, por causa de um só. 80% dos que estavam presentes foram infectados. E a gente agradeceu muito a Deus, porque a mãe da minha esposa não foi. Mas eu fiquei doente, minha esposa ficou doente, e outras pessoas da família também ficaram. E eu agradeço a Deus também, porque a minha foi bem fraquinha. Da minha esposa, que também é uma pessoa que cuida muito da saúde, a sua alimentação é uma alimentação assim, ela não come nada animal, ela não é vegana, porque o vegano é uma metodologia de vida que nem de nada animal eles usam, né? Nem cinto, nem sapato, não. Ela só não come, ela é vegetariana. Uma alimentação totalmente desprovida de proteína animal. Ela só perdeu o paladar e o olfato, ou olfato e paladar.
Eu ainda tive uma febrezinha, uns 2 dias, um corpo dolorido, mas depois passou. Minha sobrinha ficou pior. E a gente, como todo mundo estava de Covid, a gente foi socorrê-la. Mas passou, graças a Deus, a gente está todo mundo curado. E a gente agradece a Deus porque não foi coisa pior. Mas por que a gente ficou doente? Porque a gente desobedeceu às regras sanitárias. Simplesmente por isso. Estava se dizendo que não era para se reunir família nenhuma, nem nada, e a gente foi e se reuniu. Já pensou se tivesse tido alguma fatalidade na nossa família? A pessoa que sabe que foi a primeira que levou, como é que essa pessoa estaria hoje? Oi? Não sabia, mas foi a primeira a ficar doente, logo depois, né? Ela disse que lá já começou a sentir que estava ficando doente. Então, irmãos, hoje eu ouvi um testemunho de uma pessoa, uma jovem senhora que perdeu o marido na sexta-feira passada agora. Não sei quantos aqui estão acompanhando a sala 57. Ela perdeu o marido de uma doença que ninguém sabe até hoje qual foi a doença. Os médicos pediram 6 meses para analisar o que aconteceu com o marido. Um homem de 33 anos de idade. Morreu do dia para a noite praticamente. A gente não sabe o dia de amanhã. Não estou aqui para fazer medo. Eu estou aqui para que você desperte do momento em que nós estamos vivendo neste mundo. Eu não sei o que é que vai acontecer comigo amanhã, daqui a pouco, quando eu for para casa. Enquanto tiver vida, a esperança, meu amigo. Deus está tocando o teu coração. E Jesus está voltando e eu não sei quando. Ele pode demorar 10 anos, mas se eu morrer agora, Jesus voltou para mim agora. Por isso peça perdão a Deus todos os dias. E peça para que Ele transforme o seu coração todos os dias. Para que a gente se desligue desse mundo e comece a olhar para as coisas futuras do céu. O que Deus tem preparado para nós. Porque quando voltar, somente aqueles que creram nele, aqueles que confessaram os seus pecados, aqueles que se converteram, e aqueles que pegaram de graça da água da vida, é que estarão com Cristo nos céus. A decisão é de quem? Minha, sua. Ninguém pode fazer isso por você. Por isso que eu quero te pedir aqui, meu amigo, meu irmão, mesmo sendo você um pecador, Deus providenciou um meio de salvação. Deus enviou o seu Filho para morrer em meu lugar, em seu lugar. E agora? Leia comigo essa parte, esse último parágrafo. Vamos ler todo mundo junto? Aqui a partir do que eu creio. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu creio em Jesus Cristo e o aceito como meu Salvador e Senhor, e desejo seguir os passos que garantirão a minha entrada no reino eterno. Você crê? Se você crê, eu não vou pedir para você se levantar. Se você crê, eu vou pedir para você se ajoelhar comigo, para que a gente possa orar a Deus e clamar a Ele, para que Ele transforme nossas vidas. Vamos nos ajoelhar? Quem puder, é claro, né? Querido Deus, está aqui um grupo de pessoas prostrado diante do Teu altar,
do qual eu sou o principal pecador. Não sou digno, não somos dignos de estar diante do teu trono da graça. Nascemos pecadores. Crescemos num mundo cheio de pecados. Já cometemos pecados em nossas vidas e o Senhor sabe disso. E quero nesse momento, Senhor, diante do teu trono, diante desta igreja, confessar diante de ti todos os nossos pecados, ó Pai. Eu sei que muitas vezes eu pequei, os nossos irmãos aqui pecaram. Alguns dos pecados já estão vindo em nossas mentes, relembrando daquilo que a gente fez de errado, e nós te pedimos perdão por isso. Mas também tem aqueles pecados que a gente não consegue nem se lembrar mais, ó Pai. Aqueles pecados que talvez a gente tenha cometido e nem sabia que era pecado. Por isso, Senhor, nós te pedimos também perdão por eles. Ó Pai, não temos forças em nós mesmos para transformar nossas vidas. Por isso, ó Pai, te imploro o teu Santo Espírito, para que Ele venha ser derramado sobre nós, para que Ele venha nos ajudar, nos fortalecer, para que Ele nos dê força e coragem. Muitas vezes a gente não tem vontade de orar, a gente não tem vontade de ler a Bíblia. Dá-nos, Senhor, essa força, essa vontade. Nos ajude, Senhor, porque nós somos naturalmente pecadores. E essa força não existe dentro da gente. E Satanás se aproveita disso para nos derrubar cada dia. Por isso que nós te pedimos, Senhor, nos ajude. Dê-nos forças para que nós possamos receber a graça da vida eterna que o Senhor há de nos conceder. Aqui estamos entregando-nos cada um em tuas mãos, Senhor. Nos protege, nos salva, nos perdoa, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer ao Glaucus, né, que é um dos nossos professores oficiais das nossas noites. A cada domingo é feito um rodízio, e todo domingo que vem, será o 6º tema. Tu olha aí, Glaucus, para mim, que eu estou sem o livro. Deixa eu dar um spoiler aqui para vocês de qual vai ser o tema, viu? O tema é quando tudo será resolvido. Eu creio que todo mundo aqui tem problemas. Eu creio que todo mundo aqui está cansado desse mundo cheio de dor, de luto, de pranto, de doenças. Mas na próxima domingo vamos aprender quando tudo isso será resolvido. E você é o nosso convidado. 18h30 em ponto nós começamos. Vai ter sorteio, vai ter louvor especial, vai ter leitura da palavra. E principalmente Deus estará aqui esperando cada um de nós. Que Deus abençoe vocês, a semana de vocês. Que seja uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém. O diácono vai organizar a saída. Importante para mim é que o meu